Qual seria o melhor exercício para a gente controlar a pressão arterial? Será que realmente só o aeróbico funciona para esse intuito? Eu comentei no vídeo anterior sobre as alterações que nós estávamos vendo na pesquisa que estamos realizando no INCOR dos atletas de fisiculturismo e o que poderia ser feito. E aí eu comentei sobre o aeróbico ser um importante fator para contribuir para a saúde cardiovascular. E aí muita gente mandou mensagem no Instagram e, cara, eu queria pedir para você, primeiramente, que viu esse vídeo no YouTube e mandou mensagem no Instagram, cara, se você tem dúvida, manda aqui no YouTube. Essa tua dúvida, eu posso responder direto no comentário, que vai ajudar uma série de pessoas, ou eu posso trazer em vídeo que vai ajudar mais pessoas ainda. Então, se você tem dúvida sobre qualquer vídeo que for, cara, manda aqui embaixo. Eu sempre leio os comentários, eu sempre estou respondendo, sempre estou interagindo, independente se você considera essa sua dúvida besta ou não, tá certo? E hoje a gente vai falar sobre os exercícios e controle de pressão arterial. Fica nesse vídeo até o final, principalmente se você é um cara que usa hormônio, você precisa dessa informação. Lembrando, se você não me conhece, meu nome é João Diniz, eu sou médico, sou residente em medicina esportiva pela USP, que é o maior programa de especialização médica da América Latina. Eu também sou atleta de fisiculturismo pela FBB e compito na categoria clássico. Lembrando também que este canal é patrocinado pelo workshop de TPC para médicos. É uma aula gigante de 2 horas com mais de 14 referências bibliográficas com conteúdo super aprofundado de quando dar o diagnóstico de um hipogonadismo induzido pelo esteroide, quando começar uma TPC, quais medicações utilizar na TPC, quando fazer a avaliação da resposta à TPC e como otimizar essa TPC com outros medicamentos. Lembrando que esse conteúdo é extremamente aprofundado, então eu recomendo realmente que, se você não for médico, talvez esse conteúdo não faça tanto sentido para você. E no vídeo anterior, muitas pessoas mandaram pergunta no meu Instagram, falando assim, João, mas poxa, só o aeróbico que melhora todas aquelas funções que eu falei para você, que eu falei no vídeo, só o aeróbico que melhora o controle da pressão arterial? Pessoal, não. Não. E aqui eu vou mostrar para vocês um artigo fantástico, que foi uma revisão sistemática gigante. Cadê? Deixa eu tentar compartilhar com vocês aqui. Beleza. Vocês estão vendo minha tela? Que foi publicado. Cadê? Pronto, agora apareceu para vocês. Esse artigo foi publicado no Jornal de Sports and Medicine, que é o jornal de medicina esportiva. Agora, esse artigo é recente, de 2022, em que ele faz uma gigantesca meta-análise de ensaios clínicos randomizados, comparando exercícios aeróbicos com exercícios isométricos, com exercícios de musculação e a mistura desses exercícios no controle da pressão arterial. E o que foi interessante? Cara, isso daqui, não vou pular a conclusão para vocês não lerem, vamos mostrar esse gráfico. Olha que coisa interessante. Quando a gente fala de controle da pressão arterial, a gente tem que dividir pressão arterial sistólica da pressão arterial diastólica. Pressão arterial sistólica é o primeiro momento, pum, é a primeira bulha que você escuta quando está desinsuflando o manguito, fazendo a ausculta, né, para aferir a pressão arterial. E a pressão arterial diastólica é a última bulha que você ausculta durante o exame. Então, a pressão arterial sistólica está muito relacionada à força de contração que o coração faz. E a pressão arterial diastólica está muito relacionada à resistência vascular periférica. Lembrando que o atleta de fisiculturismo que utiliza esteroide, que utiliza estimulante, tem um efeito direto no coração de aumento dessa força de contração, que isso por si só aumenta a pressão arterial sistólica, e também pelo uso de estimulante, pelo uso de esteroide, você aumenta o tônus adrenérgico, ou seja, você promove uma vasoconstricção das arteríolas periféricas, e isso também por si só aumenta a pressão arterial diastólica. Tá? Esse enrijecimento das artérias piora essa pressão arterial diastólica. E o que a gente vai ter de exercício? Vocês estão vendo aqui na minha tela, e eu vou tentar grifar para vocês, que primeiro a gente vai falar de systolic blood pressure, que é a pressão arterial sistólica. Pessoal, só lembrando, isso aqui são exercícios. Não dá para comparar o efeito de um exercício para controle de pressão arterial com o efeito da medicação. São tratamentos complementares. Tem o exercício e muitas vezes precisa da medicação. Mas pensando apenas no exercício, o cara que faz uma bike, só a bike, o ciclismo,
ele diminui em torno de 4 milímetros de mercúrio da pressão arterial sistólica. E aí vai ter a corrida, que diminui mais um pouco, vai ter a musculação, que diminui mais um pouco. E perceba, a musculação mais a corrida, olha aqui, ó, é o melhor até agora. Mas a gente fala do exercício isométrico. E aqui um grande parênteses. O exercício isométrico que eles colocam tem uma intensidade específica, uma duração específica, e essa intensidade é bem baixa, né? Muitas vezes é o peso do próprio corpo. Perceba que esse rapazão aqui está encostado na parede. Esse outro aqui meio que está levantando as pernas sem resistência nenhuma. E esse aqui está segurando um cotonete. E é realmente isso, é uma intensidade em torno de 30% da repetição máxima ou abaixo disso. Tá? Então, o exercício isométrico não é você colocar 120 quilos em um agachamento e ficar lá embaixo 3 segundos segurando e depois subir achando que isso vai melhorar o controle da pressão arterial. Não foi esse tipo de exercício nessa intensidade que avaliou isso, foi uma intensidade bem mais baixa. Então, pensando em pessoas idosas, que têm já um controle de pressão arterial mais difícil, que, poxa, tá usando 2, 3, 4 medicações, pode ser interessante. Né? Mas pensando em atletas de fisiculturismo, qual seria o melhor dos mundos? E por isso que eu bati tanto na tecla do cardio na semana passada. Isso aqui, pessoal. Musculação e aeróbico. Musculação e aeróbico foi melhor para controle de pressão arterial sistólica do que qualquer outro, seja o aeróbico isolado, seja bike, seja corrida, ou seja a musculação isolada. Então, quando eu falei que o aeróbico é um fator de proteção, é um fator de proteção a mais. Você tem que fazer o aeróbico, você tem que fazer a musculação, você tem que fazer a dieta. Cara, é o mínimo. É o básico que você tem que fazer. Se você está usando hormônio, se você está se preparando para uma competição, que você vai usar estimulante, você vai usar GH, insulina, diurético, T3, T4, quinobuterol, porque eu sei que usa. Eu atendo atleta, eu já competi, eu sei o que, que a gente tem que fazer para chegar em cima de um palco bem condicionado. Então, poucos artifícios, principalmente artifícios simples, como um aeróbico, direcionado por uma frequência cardíaca, que eu citei no vídeo anterior. Se você tiver interesse de saber qual a melhor intensidade de aeróbico, vai lá, clica aqui no card. O que a gente tiver a nosso acesso para pensar em saúde, em melhorar a nossa saúde, nós vamos fazer, pô. E toda consulta, todo atleta que vem comigo pensando em controle de danos, contenção de danos, saúde, uma das primeiras coisas que eu sempre ajusto é o aeróbico. Isso é indiscutível. O cara sempre sai da minha consulta com a prescrição do aeróbico, da intensidade, tempo, duração, modo de aeróbico, se vai ser bike, se vai ser esteira, se vai ser elíptico, se vai ser escada. Eu sempre oriento isso. Tem uma prescrição. Você está lá, você vai fazer tal aeróbico, em tal intensidade, com tal frequência cardíaca, durante tanto tempo, tantas vezes na semana. Isso é uma prescrição de exercício. E eu faço essa orientação pelo menos do aeróbico, porque eu sei que da parte de treino, o cara já vai ter o coach que orienta, da parte de hormônio vai ter o coach que orienta. Muitas vezes eu não consigo, ou não é intuito do atleta, o objetivo do atleta. O atleta mesmo não aceita reduzir ou retirar o esteroide, e aí tudo bem, eu não vou entrar em guerra com relação a isso, mas eu tenho que orientar que quanto maior a dose, maior o tempo de uso, maior o risco. O que que eu posso orientar e o pessoal aceita muito bem? Aeróbico. Eu falo, cara, é tão simples. Você só precisa fazer tanto tempo nessa intensidade e o resto do aeróbico você faz do jeito que você quiser. Claro, se você quiser fazer mais, ótimo, é mais saúde para você. Mas isso é o mínimo. Isso é o mínimo, inclusive, da Organização Mundial da Saúde. E aí, se você tiver interesse, está no vídeo anterior que eu deixei aqui em cima. Beleza, falei da pressão arterial sistólica, musculação e cardio. Agora vamos para a pressão arterial diastólica, que é o segundo componente da pressão arterial. E, inclusive, nós temos indicação de tratar hipertensão, seja hipertensão sistólica isolada, hipertensão diastólica isolada ou hipertensão mesmo arterial sistêmica geral, que é o aumento da sistólica e da diastólica. Deixa eu compartilhar a tela com vocês, que vai ser do mesmo artigo, tá bom? E agora a gente vai avaliar a pressão arterial diastólica, que é quando as bolhas somem, que é para avaliar a resistência vascular periférica. Mesma coisa, aeróbico, corrida, outro aeróbico, musculação mais corrida, e a musculação isolada foi superior em reduzir a pressão arterial diastólica, e realmente isso acontece. Tá? Na musculação nós percebemos que tem um componente de vasodilatação arterial compensatória pós-treino que diminui muito essa pressão arterial diastólica, porque diminui a resistência vascular periférica. Então, durante o treino, a gente contrai a musculatura, essa contratura da musculatura
faz uma vasoconstricção das arteríolas periféricas, e essa vasoconstricção no pós-treino responde com uma vasodilatação. E como eu reduzo essa resistência, porque eu vasodilatei, eu melhoro a pressão arterial diastólica. Existem medicamentos, uma classe de medicamentos fantástica para isso, extremamente conhecida, que também promove um efeito parecido, principalmente de vasodilatação arterial periférica, e é um medicamento de primeira linha para controle de hipertensão arterial. Nós estamos falando do IEC e do BRA, certo? Que são duas classes de medicamentos de primeira linha para hipertensão arterial. E perceba que o exercício isométrico, respeitando todas aquelas recomendações que eu falei antes, também se mantém como o grande fator positivo para a redução da pressão arterial diastólica. Então, resumo da ópera, o exercício isométrico é o melhor, né? Mas a gente tem a limitação da intensidade, a gente sabe que pessoas jovens isso aqui não vai ser tão interessante. Então, pensando em você, cara, que é atleta de fisiculturismo ou atleta competidor ou tem um nível de treino muito alto, a gente está falando de musculação e aeróbico. Musculação e aeróbico. E perceba que você que está mais esperto e você já tem costume de ler artigos, você já percebeu que todos os intervalos eles se cruzam, né? O que que eu quero falar com isso? Isso aqui, ó. Você pegar um intervalo de mudança da pressão, o intervalo bate com o da corrida, que bate com o da musculação, que bate com o do aeróbico mais musculação. Isso quer dizer que essas são a variação entre os diversos estudos analisados. Ou seja, talvez não tenha uma significância estatística tão importante. Isso aqui é a mesma coisa, ó. Provavelmente não tem uma significância estatística muito importante. Mas se a gente já tem uma demonstração de que o exercício aeróbico com a musculação melhora diversos outros parâmetros, além disso ainda melhora a pressão arterial, cara, por que não fazer? Né? E aqui na conclusão do artigo ele vai colocar que o exercício aeróbico, o exercício de treinamento resistido e a combinação do treinamento de alta intensidade, pode ser o HIIT ou exercícios isométricos, são significativamente efetivos para a redução da pressão arterial sistólica e diastólica. Ou seja, todos os exercícios que você fizer vai melhorar, todos que você fizer vão melhorar a sua pressão arterial. Comparativamente, os exercícios isométricos são mais efetivos, respeitando aquelas indicações que eu falei para vocês. E claro, ele vai colocar também aqui na conclusão, se vocês quiserem ler o artigo, que o exercício aeróbico, junto com o exercício resistido à musculação, é mais benéfico do que a musculação isolada ou o aeróbico isolado. Pensando em pressão arterial, mas também pensando em perfil lipídico, pensando em capacidade cardiorrespiratória, pensando em estética. O cara que não faz cardio, a gente sabe. O percentual de gordura dele fica descontrolado, a resistência à insulina dele fica ruim, a resposta muscular dele fica ruim, o treino dele fica ruim porque o cara fica ofegante. E, pô, sem falar que na vida é ruim você tá ofegante. Você não pode subir um lance de escada. Aqui em São Paulo, cada rua é uma ladeira, você não pode subir uma ladeira que você fica morto. Você vai num podcast, você fica respirando no podcast. Isso pode ser. Isso pode ser não. Isso é um sinal de insuficiência cardíaca. Mas será que essa insuficiência cardíaca é uma insuficiência cardíaca patológica ou é falta de condicionamento? É um excesso de peso que não está sendo compensado por uma capacidade cardiorrespiratória ou já é uma doença estrutural do coração? Eu não sei te dizer. Só vai saber o atleta e o médico que está avaliando ele. Mas o aeróbico, ele tem a capacidade de melhorar isso. E se falar, pô, se você é homem, tá vendo esse vídeo, você tem sua namorada, cara, você tem que ter drive respiratório para na hora H você não falhar, velho. Você sabia que a falha cardiorrespiratória durante o sexo, isso aqui não é brincadeira, a falha cardiorrespiratória durante o sexo diminui a potência de ereção. Literalmente, você não ter uma boa capacidade respiratória deixa você broxa. Você fica tão cansado durante o ato que você faz uma descarga adrenérgica, você precisa fazer uma descarga adrenérgica tão grande para o seu coração bombear mais rápido, para chegar sangue nos músculos que você está utilizando durante o ato, que esse estímulo simpático faz uma vasoconstrição da artéria que leva sangue para o pênis e você tem a palmolescência. Porque o seu coração ele é ineficiente. Então, se ele é ineficiente, ele tem que bater mais para poder jogar o mesmo sangue. E aí você brocha. Tudo isso porque você não tem uma boa capacidade cardiorrespiratória. Cara, então eu não vejo
Sendo bem sincero, tudo bem que isso foi é uma brincadeira, mas é verdade isso que eu tô falando, tá? Você pode pesquisar também, ou você pode testar na sua prática, fica sem fazer aeróbico e tenta manter uma boa relação sexual. Você não vai conseguir ter desempenho nem na sua atividade sexual. E o aeróbico resolve quase tudo. Claro que dependendo da dose, do tempo de uso, da quantidade de hormônio que utiliza, dos fins competitivos, cara, você precisa fazer mais exames. Não é só fazer aeróbico e achar que tá tudo bem. O aeróbico ele vai ajudar. É algo que você pode começar hoje, agora. Mas o restante dos exames precisam ser avaliados, tá bom? Saúde não é brincadeira. Os atletas que vêm para mim, eu percebo que os caras que mais competem, que mais utilizam hormônios ou que estão há mais tempo nessa estrada são os que têm mais alteração, invariavelmente. Isso já era esperado e eu tento ajudar essas pessoas. Então, assim, desde orientação de aeróbico, orientação de sono, até a aplicação de exames mais importantes, de exames mais difíceis de conseguir e introdução medicamentosa. Tá? Eu tenho muito atleta tratando dislipidemia, eu tenho muito atleta tratando hipertensão arterial. Esses caras vão ter que fazer o acompanhamento comigo enquanto fizer uso de hormônio. E talvez mesmo depois que suspenda o uso de hormônio, nós não consigamos trazer essa pressão arterial para o que seria o normal dele. Né? Isso sem contar dos atletas que estão querendo engravidar também, estão com o eixo completamente suprimido, espermograma zerado ou quase que zerado. Então, assim, cara, se preocupa com a tua saúde. Se você quer ter desempenho, ser um atleta bom, você precisa de saúde e saúde em longo prazo. Se tem alguma dúvida, manda aqui embaixo. Cara, se você gosta desse tipo de conteúdo, por mais que o vídeo, a qualidade do vídeo não seja tão boa, eu espero que o áudio esteja bom, deixa o like, pô. Se inscreve aqui embaixo. 80% das pessoas que assistem esse canal não estão inscritas. Então, pô, se você está assistindo e gostou, se inscreve, manda para o teu colega. Se você tem um atleta que é seu amigo, que, poxa, se beneficiaria com esse tipo de vídeo, cara, manda para ele, tá bom? E se tem alguma dúvida, manda aqui embaixo nos comentários que eu leio todos os comentários que vocês mandam. Fechou? Tamo junto, valeu, falou e fui.